Bom, pessoal, para a gente terminar esse assunto sobre o fato do serviço, o fato do produto, o vício do serviço e do produto, nós vamos falar agora sobre os artigos 17 e 18, né, que fala exatamente sobre o vício. Tá? Então, como falei para vocês no vídeo anterior, o vício ele se refere a um problema referente à quantidade, qualidade e adequação do serviço e do produto. Tá? Então, se tratando de vício do produto, né, observe que a gente tem, de acordo com o próprio Código Civil, a qualificação do vício em duas formas. Então, você pode ter o vício oculto, né, que é aquele que o produto, né, o material, né, o bem, ele possui um vício nele. Aquele vício ele não se manifesta de uma forma imediata, né? Mas ele vai se manifestar em algum momento e ele não é aparente, né? Então, portanto, ele é vício oculto, né? Então, por exemplo, você compra um aparelho celular e aquele aparelho celular, depois de 6 meses, 8 meses de adquirido, ele aparece com problema na tela, né? Ou ele não consegue carregar corretamente, né? Ou então ele tem qualquer um problema quanto à sua qualidade. Então isso é um chamado de vício oculto, né? Um vício aparente é aquele que você tem como fazer a sua identificação, né, de uma forma pelo simples próprio olhar, né, pelo mero olhar, né? Então você verifica, por exemplo, que aquele sapato que você está adquirindo ele está arranhado, né, ou ele está rasgado, ou você verifica que a camisa que você comprou ela está descosida, né? Ou então você verifica, por exemplo, que aquele alimento que você adquiriu, né, ele está passado, por exemplo, né? Então isso são vícios aparentes, certo? Quanto à responsabilidade do fornecedor, né, aqui o comerciante, né, ele também se responsabiliza pela questão quanto ao vício, tá? Só que nos termos do artigo 17 existe um procedimento para que você venha atribuir esta responsabilidade e você venha conseguir a devida reparação, né? Por quê? Porque em se tratando efetivamente do vício do produto, né, o artigo 17 ele fala que uma vez identificado o vício, né, o produto ele precisa ser levado para o fornecedor a fim de que haja a sua reparação pelo prazo de até 30 dias. Tá? Então, por exemplo, você adquiriu o notebook depois de 3 meses veio apresentar um vício, né? Então, ele deixou de ligar, ou então ele não carrega, né? Ele só funciona se você tiver com a tomada ligada na energia, enfim. Então isso é um vício porque pela qualidade do produto ele não poderia apresentar essa característica, né? Porque é um produto novo, um produto que tem um tempo de uso, né, razoável, onde é um produto durável, né, que é um produto caro, então ele não poderia, com apenas aquele tempo de uso, apresentar esse tipo de problema. Então o que você precisa fazer? Você precisa contactar o fornecedor, né? Quem é o fornecedor? Né? Veja, o fornecedor é aquela pessoa física ou jurídica responsável por colocar o produto no mercado de consumo. Tá? Então aqui ele vai ser efetivamente o fabricante, o produtor, o construtor e de forma subsidiária apenas o fornecedor, o comerciante, desculpe, né? Nos termos da regrinha que a gente já falou aqui sobre o artigo 12 e o artigo 13. Então, via de regra, né, o dever quanto ao conserto, ao reparo, ele não é do comerciante, ele é do fornecedor ou aquele que seja responsável pela fabricação ou pela produção daquele produto viciado, tá? O fabricante ele tem um prazo de 30 dias para fazer esse reparo. Veja, esse prazo de 30 dias que são corridos, né, eles não são renovados, né? Ou seja, eles não suspendem, né? Na verdade,
ou melhor, eles não interrompem, na verdade eles suspendem. Exemplo, você teve um seu notebook que apresentou um vício, né? Então ele deixou de funcionar. Veja, tirando isso, não teve mais nenhum problema, então não teve nenhuma decorrência por conta disso. Então você não vai dizer que isso é um defeito, tá? Você vai dizer que isso é um vício porque simplesmente parou de funcionar, você chegou, vai levar para o representante do fabricante, que é a assistência técnica. Essa assistência técnica, né, ou o fabricante, ele tem um prazo de 30 dias corridos para poder reparar o problema. Se ele não reparar o problema, o consumidor, nos termos do artigo 17, né, ele tem o direito à troca do produto por um outro, né? Se o produto já estiver fora de linha, precisa ser um superior ou similar, mas com a mesma faixa econômica quanto ao preço do produto, né? Ou ele tem o direito também de haver o cancelamento da compra, né, com a devolução do valor pago, e essa devolução tem que ser do valor corrigido, né, até a data do efetivo pagamento, ou então abatimento do preço, né? Então, se o preço era R$ 1.500 e apresentou um vício, então você continua com o produto, mas você vai receber de volta 500, 400, R$ 300 por conta desse abatimento do produto, né? Então isso acontece muito, né? De você ir na loja, por exemplo, você verificar que aquele produto ele está variado, né? Ele está com um preço, ele está com um vício aparente, mas por conta daquele vício aparente, a própria loja, o próprio fornecedor, ele vende aquele produto com desconto, né? Então isso muitas vezes acontece, tá? Então essas três opções, né? Cancelamento do contrato com devolução do valor pago, abatimento do produto quanto ao valor pago originalmente, né? Ou, no caso, o cancelamento do contrato com a devolução do valor, né? Ou a troca do bem, né? São as três opções. Fica a cargo do consumidor apenas depois do prazo de 30 dias, quando o vício ele não for reparado pelo fornecedor. Mas aí pode acontecer da seguinte forma, né? Você leva o produto hoje e aí depois de 5 dias o fornecedor ele te devolve o produto e diz que está reparado, né? Aí você chega em casa, o produto funciona, tudo direitinho, né? De fato, ó, reparou o produto. Mas 5, 6 dias depois, o produto apresenta um outro vício, né? Ou até mesmo o mesmo vício de antes. Agora, o fornecedor ele não tem mais 30 dias, né? Por quê? Porque ele já usou 5 na vez anterior. Ele só tem agora 25 dias e por aí sucessivamente, tá? Até estourar os 30 dias, que é quando vai gerar o seu direito quanto a essas três opções, né? Cancelamento do contrato com devolução do valor corrigido, ou a troca do produto por um outro igual ou similar, ou abatimento no valor pago pelo produto, certo? No caso do serviço, né, a regra é mais ou menos parecida, né? Lembrando em consideração que aqui o próprio comerciante daquele serviço ele também entra na sua responsabilidade quanto ao saneamento do vício, né? Então, nesse caso aqui, se houver um serviço, né, por exemplo, né, você contrata uma pessoa para fazer um serviço de pintura na sua casa. E aí quando você verifica, deixaram bolhas, né, dessa pintura, bolhas de tinta ou bolhas de massa corrida. Então aquele serviço representa um vício de qualidade, certo? Então o que você vai fazer? Você pode exigir do fornecedor que aquele serviço ele seja realizado novamente, né, às próprias custas do fornecedor, né, ou seja, sem qualquer ônus para o consumidor, ou no caso que haja o cancelamento do contrato e a devolução do valor pago, né? E se o fornecedor ele não quiser realizar o serviço novamente, né? Ou você pode contratar uma outra pessoa, né, para realizar aquele mesmo serviço, sendo que o valor a ser pago para essa pessoa pelo serviço vai ser realizado pelo fornecedor que realizou o serviço de forma, né, sem a devida qualidade, né, que praticou o vício quanto ao serviço. Então é isso aqui a gente se refere quanto às possibilidades quanto aqui, né? Então,
A diferença que você tem aqui entre o artigo 18 e o artigo 17 é que no artigo 18, quando fala do vício do serviço, não existe o prazo de 30 dias para que haja o saneamento, né? De logo verificado o vício de quantidade ou de qualidade quanto ao serviço, né? Então, o consumidor ele pode exigir do prestador do serviço essas três opções. Ou ele cancela o contrato e pede o dinheiro de volta, né, corrigido, ou ele vai pedir que seja realizado novo serviço, né, igual aquele do contrato, as próprias custas do fornecedor, ou se este não quiser fazer dessa forma, pode o consumidor contratar um outro prestador de serviço para realizar aquele mesmo serviço, sendo que o fornecedor anterior vai ser o responsável pelo pagamento, né, e pelos devidos valores pelo serviço a ser realizado. Tá certo, minha gente? Então, qualquer dúvida é só falar. Um abraço.